para começar, sobre essa queda do transfer ban, o São Paulo, eu tenho batido na tecla, o São Paulo pretende quitar o transfer ban no dia 4. O dia 4, mais precisamente, será no sábado, né? Então, a expectativa do São Paulo é de, por exemplo, no dia 8, que vai enfrentar o Grêmio, na quarta-feira, a expectativa do São Paulo é de... Aliás, sábado não, né? Viajei, é na terça-feira. Então, no dia 8, que o São Paulo vai enfrentar no sábado o Grêmio, o São Paulo já pretende estar com o transfer ban caído. E, obviamente, o São Paulo só foi contratar o Iago porque sabe que vai pagar o transfer ban, tá? O São Paulo tem alguns débitos aí a caírem, tem as parcelas do Alves e do Lucas Ferreira, tem o dinheiro da Live Nation que vai ter um adiantamento, vai ter tudo isso que o São Paulo vai poder realmente fazer essa quitação. Então a expectativa do São Paulo seria justamente de conseguir, com essa queda do transfer ban, já poder realizar essas contratações, e é muito nesse sentido que tem batido nessa tecla, tá? Então o São Paulo está muito tranquilo referente a isso, sobre essa queda do transfer ban. Então o São Paulo está sossegado referente a isso, tá? Consequentemente, o registro de Domingos Duarte e também do Iago vai ficar ali para o dia 4, dia 5, mais ou menos. O São Paulo, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o pessoal da alta cúpula do São Paulo garante que os dois jogadores, estando em condições, estando registrados, eles vão jogar ou pelo menos serem relacionados contra o Grêmio. Estarão disponíveis para isso. Não vai ser, o transfer ban não vai ser um problema para os dois jogadores. Então há uma confiança plena de que até o jogo contra o Grêmio, o São Paulo vai derrubar esse transfer ban e vai poder registrar o Domingos Duarte e também o Iago. Até me falaram, a gente deve quitar o transfer ban no dia 4, que vai ser uma terça-feira, e aí lá para o dia 5 e 6, quarta e quinta, o São Paulo já vai resolver o registro para no máximo na sexta-feira, no dia 7, o Iago e o Domingos Duarte estarem registrados. O Domingos Duarte está treinando normalmente, o Iago ele já estava treinando no Bahia, então ele está disponível, ele está 100%, ele está tranquilo para o jogo, não tem problema físico o Iago, então o São Paulo entende que os dois estão registrados, vão estar registrados e vão estar nesse confronto, tá? Sobre a renovação do Calleri, vamos falar sobre o salário do Calleri, né? Que a gente está pegando detalhes e tudo, do que eu tenho de apuração, tá? O staff do Calleri topou o que o São Paulo estava propondo de salário, que é 1,5 milhão por mês, tá? Esse seria os pagamentos do Calleri mensalmente a partir da renovação de contrato. E aí o São Paulo melhorou as condições das luvas e conseguiu convencer o staff a não ter as metas. Porque quando você se conversa sobre a renovação do Calleri, quais eram 4 principais pontos dessa renovação de contrato. O primeiro era o salário. E eu vou em graus de dificuldades. O primeiro era o salário. O salário era incompatível. O staff do Calleri queria 1,7 milhão e o que o São Paulo estava oferecendo é 1,5 milhão. E no fim das contas, 200 mil a mais, por mais que para nós meros mortais faz diferença, para eles não estava fazendo tanta diferença assim. Então, eles entendiam que era o menor dos problemas durante as conversas. E no fim das contas, em termos salariais, o staff do Calleri topou aquilo que o São Paulo estava ofertando. Sobre as luvas, o São Paulo tinha ofertado em um primeiro momento 3 milhões em luvas e depois desceu para 2. O staff bateu o pé que queria 9. No fim das contas, o staff reduziu drasticamente as luvas e do que a gente tem de apuração, as luvas ficaram em torno de 4 milhões de luvas. Essas luvas serão diluídas durante todo o contrato. Então, se a gente for fazer uma conta besta, o registro do novo contrato do Calleri vai ficar para o ano que vem, tá? Ele vai cumprir esse contrato até agora, ele vai assinar um termo, meio que um pré-contrato sobre essa renovação, e aí depois vai ter a validade, um novo contrato do Jonathan Calleri, tá? Então, se a gente for fazer uma conta burra, 4 milhões de reais, se forem parceladas durante todo o contrato, então a gente vai colocar divididos em 24 vezes, 2 anos, que vai ser o novo contrato do Calleri. Então, as luvas dele ficariam mensalmente 166 mil por mês com as luvas. E aí ele teria esse acréscimo nos vencimentos. E aí entraram no denominador comum das luvas, e aí o outro fator
que era o conflito, era a dívida, né? Porque o São Paulo está devendo 7 milhões das outras renovações e da contratação em definitivo do Caleri. Então eles tinham que pagar algo em torno ali, um pouco mais de 7 milhões, pagar essa dívida, não estavam pagando, né? Atrasaram essa dívida, e aí fez um novo acordo para também pagar parcelado esses valores nos próximos dias, então nos próximos meses e anos. Então esse valor também será parcelado, do que eu tenho de apuração também será parcelado em 24 vezes, tá? Outro fator importante eram as metas. O staff do Caleri queria muitas metas dentro do contrato para o Caleri ganhar mais. Do que eu tenho de apuração sobre algumas metas que a gente soube. Uma das metas era, se ele batesse 30 gols na temporada, ele ganharia uma graninha. Do que eu soube de apuração era 300 mil dólares, tá? Se o São Paulo conquistasse qualquer título, bonificação para o Caleri. Se o São Paulo fosse para a Libertadores, bonificação para o Caleri. Se o São Paulo se classificar para o Super Mundial de Clubes, bonificação para o Caleri. E aí o São Paulo conseguiu derrubar todas essas bonificações. Então, no contrato do Caleri não teria essa bonificação, tá? E aí o Caleri renova por 2 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano, caso ele atue por 60% dos jogos. O plano do staff do Osório. Depois, né, dessas informações sobre Udinese, sobre Betis que a gente trouxe e tudo, a gente tem a informação de que o staff do Osório recebeu, né, esse contato, tanto é que o que a gente tem de apuração, a Udinese chegou a sinalizar uma situação ou outra pro Osório, só que o São Paulo não recebeu uma proposta oficial, porque recusou negociar nesses termos, tá? E aí, importante a gente trazer. Na situação do Osório, o staff entende que o Osório precisa ficar até o final do ano, que ele só sairá mediante uma oferta muito vantajosa do ponto de vista financeiro, de projeto de carreira, e que seja vantajoso também para o São Paulo. A ideia inicial deles é uma permanência até o final do ano, para ele conseguir essa rodagem, conseguir esse lastro, conseguir minimamente, e é por isso que o Beraldo é um espelho para o Osório. Então, eles entendem que, de fato, uma permanência agora, até o final do ano, e aí, quem sabe, a partir do ano que vem, eles já começam a ouvir possibilidades no mercado, comecem a, de fato, ouvir sugestões, comecem realmente a buscar alternativas lá fora. Então, a ideia do staff do Osório é, pelo menos, permanecer nesta janela de transferências e, a partir da próxima, aí sim, começar a fantasiar uma possibilidade de mercado para a Europa, tá? É o plano do staff, a ver se isso vai acontecer. Aí, só para fechar aqui o giro, né, mais 2 informações, o Coronel, ele também recusou uma sondagem do Orlando City, tá? A gente contou há um tempo atrás que o LA Galaxy, clube da MLS, estava de olho na situação do jogador, né? E queria uma liberação gratuita e tudo, e a gente soube, através do staff do jogador, que o Orlando City também está de olho na situação do atleta, tá? O Orlando City também fez uma sondagem para o São Paulo, buscando saber a situação do atleta, foi mais ou menos no mesmo período do Los Angeles Galaxy, e aí, no fim das contas, o São Paulo acabou não topando também qualquer tipo de negócio pelo Coronel, e o próprio Coronel também preferiu não ir para o Orlando City. E só para fechar, mais uma vez, me perguntando bastante sobre Alan Guimarães, eu contei lá no início do ano, que era um nome que estava no scout, mas que o departamento de futebol nunca evoluiu, e de novo estão falando de Alan Guimarães. O Alan Guimarães ainda não acertou com nenhum outro clube, tá? Alguns intermediários têm oferecido o Alan Guimarães para alguns clubes brasileiros e segue a nossa informação. É um nome avaliado pelo scout, é um nome que o scout entende que é um bom nome. Até algumas pessoas do scout, do que eu posso conversar, falam: poxa, Alex, eu tô cansado de indicar o Alan, é um cara que acho que pode ajudar, é um cara que é um meio interessante, ele se encaixa até no que o Dorival quer. Só que aí não depende do scout contratar.
É uma questão do departamento de futebol. O departamento de futebol recebeu a sugestão do Domingos Duarte e conseguiu contratar. O scout sugeriu o Aurélio Buta e eles foram contratar. Agora, no caso do Alan Guimarães, eles entendem que não vale a pena realmente fazer esse tipo de negócio. Aí, só para fechar, eu vou fazer uma provocação. Pô, o Arthur, agora a gente tem que pagar 6 milhões de euros, né, no Arthur. Será que não vale a pena bater na porta do Botafogo, chegar e falar: ô Botafogo, seguinte, meu parceiro, toma o Tapia, toma o Enzo Dias, pega ali 50% do galope que eu tenho ali do River Plate e me dá o Arthur de graça? Vocês acham? Não seria uma boa? Ou se não, tira os 50% do galope e dá o Cedric lá, pô. Esses 3 pelo Arthur. É pegar ou largar, Fogão. Aí, Botafogo, será que não vale a pena tentar? Fica aí a sugestão para você. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então, acho que a diretoria, essa renovação com o Caleri, pode aí, inclusive, trazer outros jogadores para disputar posição com ele. O São Paulo tentou o Mikael, não deu certo, e as informações aí, inclusive, é que o São Paulo também quer mais 2 reforços. Um centroavante, que pode ser um jogador também de movimentação, e um meia atacante. Mas esse meia, o São Paulo ali, que é pedido do Dorival, não quer um meia centralizado, ele quer aquele jogador dinâmico. A lá Lucas Moura, se tivesse bem o Lucas, vamos imaginar se o Lucas estivesse bem, ele seria esse cara que cai para a esquerda, para o meio, arranca pela direita. O problema é que a gente sabe, né, que o Lucas não está em condições de jogo. Mas o Dorival gostaria que o scout indicasse esse jogador, né? O Dorival já teria indicado o perfil, o jogador, agora ver se o São Paulo vai ter condições de contratar. Na verdade, são 2, né? É um meio atacante e um centroavante. A gente vai continuar apurando sobre isso aí, beleza? É isso mesmo. Falamos sobre o Caleri, falamos com essa possibilidade, então. Agora, vamos falar aqui ontem também. Ontem teve uma notícia, 2 notícias ruins, galera, né? Uma notícia, primeiro, é que o Luca Marques, lá, garoto que fez sucesso aí no Sub-20, subiu ali com o Zubeldia, começou a jogar, ganhar oportunidades, depois troca de treinador, aí ele acabou não tendo oportunidades com o Crespo. A verdade é que o Lucas se envolveu no acidente de carro, né? E as fotos, os relatos que a gente tem acompanhado aí, é de que ele teve um livramento realmente, né? O Lucas acabou escapando aí, né? O seu carro ficou praticamente todo destruído. A família chegou no local para socorrer, ele foi levado ao hospital, passa bem, está estável, né? Possivelmente a essa hora aqui que a gente está soltando esse vídeo, ele já fez mais exames, e o São Paulo, inclusive os familiares também nas suas redes sociais, eles vão dar mais detalhes aí no decorrer do dia, decorrer da semana, e a gente vai ficar sabendo mais detalhes. Mas por enquanto é isso, é orar pela vida do Lucas também, que Deus abençoe ele, que ainda bem, né, que não aconteceu. É coisa pior, como foi comentado, né, que o carro dele poderia ser uma ribanceira, poderia ter caído, enfim, que acabou não acontecendo, né? Então, tá aí o Luca, recebeu um livramento, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein, cara? A bruxa no São Paulo tá solta, hein, galera? O que mais falta acontecer no São Paulo, né? Eu sei que uma coisa não tem relevância com a outra, né? Não tem ligação com a outra, mas você vê que é um momento, assim, complicado, hein? E falar em momento complicado, ontem também teve um jovem, né, galera, que acabou falecendo, né? Um jovem aí que, eu vou ler aqui para vocês, que o São Paulo soltou a nota oficial. Ontem, alguns veículos já estavam comunicando, saindo na imprensa, tá? Mas o São Paulo também soltou a sua nota oficial ontem à noite, tá? O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Micael Leandro da Silva, ocorrido neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, em Maceió, Alagoas. O atleta tinha 15 anos de idade. Micael chegou ao tricolor no segundo semestre do ano passado e permaneceu no tricolor até abril deste ano. O jogador atuou pelas categorias Sub-14 e Sub-15 em Cotia e conquistou a Copa Victor Sub-15 de 2026. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor. Que Deus o tenha, que Deus abençoe a vida da família dele. E eu falo uma verdade aqui, cara, assim, de verdade, né? Com pesar, com tristeza. Não, assim, eu nem vejo pelo lado do jogador, lado do São Paulo, não é isso. Eu vejo pelo lado da família. É o lado que a gente se emociona, sabe? O lado humano.
para quem tem filhos, ou quem não tem filhos, mas tem um irmão, um sobrinho, um primo, um parente, um amigo, sabe? Um conhecido. E para quem é muito apegado assim, eu imagino a dor que essa família, as últimas informações. São Paulo está por detalhes, tá? Para assinar um contrato aí de 5 anos com a Ticketmaster, que renderia aí os 250 milhões. Uns fala 250, outros 150. Ontem eu vi 250 milhões. É que o São Paulo vai antecipar uma grande fatia e depois vai parcelar ali o resto ano a ano, tá? Só que o que tá pegando, mais uma vez, para reforçar, galera, é que lá dentro do São Paulo existe uma forte rejeição por parte de alguns conselheiros. Por quê, galera? Olha só, o Harry Macias, ele pode sofrer também um impeachment no São Paulo. Ele pode ser afastado. Inclusive, existe uma liminar lá para ser analisada. E se o Conselho Deliberativo do São Paulo, né, levar isso para frente, o Macias vai acabar sendo afastado de imediato. Inclusive, é uma briga política. Tem Aires, Harry Macias, aí você tem a comissão de ética, né, para analisar isso aí também. Mas, enfim, que pega, então, para que o São Paulo tenha esses novos projetos? Exatamente essa briga política. Se o Macias, que é idealizador, o Macias junto ali, logicamente, né, com a diretoria de marketing do São Paulo, buscando essas parcerias. Se o Macias cai, eles vão ter que negociar com outras pessoas. Então é isso que está travando a evolução, pelo que eu apurei ontem, tá? Pelo que eu estava conversando, é isso que está travando também a evolução desses acordos no São Paulo. É uma insegurança jurídica, uma segurança institucional nesse momento no São Paulo. Porque não é simplesmente as empresas chegarem e falar, vamos fazer uma parceria, vou investir no São Paulo, vou colocar dinheiro no São Paulo. Qual que é a segurança que essas empresas e o retorno que elas terão? Então, tudo isso é levado em consideração. Por isso que o São Paulo acaba se desvalorizando, a marca São Paulo acaba se desvalorizando nesse momento. Então, o São Paulo espera nos próximos dias aí tentar, né, galera, pagar. Só uma que eu vou deixar aqui para vocês, que ontem eu até comentei no outro canal, o Lucas Ferreira, sabe o Lucão, o Lucas Ferreira? O Cruzeiro tá tentando a negociação dele por empréstimo, né? O Cruzeiro pode trazer aí o Lucas Ferreira por empréstimo, e aí seria um empréstimo de uma temporada. Ele que tá lá no Shakhtar Donetsk, os garotos que foram lá para a Rússia, para o Shakhtar Donetsk, muitas vezes esses garotos aí acabam saindo de lá, indo para outros países ali, né, da Europa, até retornando para o futebol brasileiro. Parece que o Lucas Ferreira aí está negociando aí seu retorno ao futebol brasileiro e o Cruzeiro está de olho nessa situação. E aí, caberia no São Paulo o Lucas Ferreira? Tironi, recentemente você entrevistou no Tricolaços o Mansur. Nós aqui também conversamos aqui bastante com ele em relação à SAF. E é um assunto que eu acho que a cada dia que passa, a cada semana, ele se tornará um pouco mais presente ali, principalmente por todas as questões que a gente vê acontecendo no Conselho Deliberativo de São Paulo. E aí eu queria entender de você, com essa conversa, o que você tirou, né, da conversa com o Mansur em relação até uma projeção de uma SAF para o São Paulo? Eu acho que, na verdade, o papo com o Mansur foi muito bom, com vocês foi muito bom, com o que ele fez aqui foi muito bom, e o que ele fez no Tricolaço também foi bem legal. Na verdade, no fim das contas, eu imaginei que talvez eu saísse dessas conversas com questões que me colocassem contrário àquilo que eu mesmo estava achando que era o caminho. Mas, na verdade, reforçou, né? A conversa com ele reforçou o que eu já tinha na minha cabeça. Eu não acho a coisa mais incrível do mundo, é a melhor coisa do mundo, do ponto de vista até ideológico, que o São Paulo seja vendido, ou que o clube do tamanho do São Paulo seja vendido. Mas eu acho que o São Paulo reforçou a ideia que eu tinha de que o São Paulo entrou num lugar que ele não consegue mais sair pelos métodos e pelas as condições que foram colocadas até hoje ou até outro dia no futebol brasileiro. Né? O São Paulo tem uma dívida de 1 bilhão, estamos falando de juros de 15%. O São Paulo simplesmente não consegue pagar essa dívida. Eu sei que é duro admitir para nós que somos são paulinos, que entendemos o tamanho da grandeza do São Paulo, mas sim, é uma dívida que é muito, mas muito difícil de ser combatida, ou, na pior das hipóteses, é impossível. E vamos lembrar, o São Paulo
tira um pouco de lado tudo que essa administração atual do São Paulo fez. O São Paulo não deixou de tentar economizar. O São Paulo fez no último ano aí um esforço tremendo para arrecadar mais dinheiro. De fato, arrecadou. Teve a maior arrecadação da sua história, a maior receita da sua história. Mais de 1 bilhão. Né? Nunca o São Paulo conseguiu chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto. Em que circunstâncias? Chegou nesse ponto vendendo muitos jogadores da base. Ele simplesmente liquidou uma geração inteira que era muito boa. Teve o acordo com Live Nation para fazer shows. Teve muita coisa que acontecer. Não contratou ninguém pagando direitos federativos. Fez tudo. Tinha lá FIDIC, tinha um monte de coisa acontecendo. E o São Paulo, depois disso, conseguiu uma receita de 1, sei lá o que, bilhão, e o superávit do São Paulo foi de 50 milhões. 50 milhões é uma folha salarial de quantos meses aí do São Paulo? Foi esse o superávit do São Paulo. O que para mim é um indicativo muito claro que essa dívida você não vai conseguir pagar. Com esses juros como estão, com empréstimos vencendo logo, com dívida cara, com dívida breve. Então o São Paulo não vai conseguir. Ele precisa, eu reforcei a minha convicção que o São Paulo precisa de um capital que vai ter que vir de algum lugar, e esse algum lugar com um projeto de SAF, um investidor que venha e coloque grana no São Paulo. Eu acho que pelos caminhos tradicionais, que até outro dia eu acreditava que poderia ser possível, eu acho que não dá mais. Eu acho que é impossível para o São Paulo. A não ser que o São Paulo esteja disposto a correr muito risco, mas não é pouco risco, não. Muito risco de ficar aí 5 anos lutando para não cair, fazendo o que for possível. E acho que ainda assim, talvez o buraco fique um pouco maior, porque ele não vai ter receita de premiação, ele não vai ter, ele vai diminuir o seu, vai diminuir receita de publicidade com um time pior, as coisas vão ficando degradando cada vez mais. Então, por conta disso, eu reforcei a minha crença, a minha ideia de que o São Paulo só consegue sair desse lugar que ele está se o São Paulo mudar o seu jeito de... Mas eu queria chamar a atenção para a hashtag Foca na Sula. Nunca. Eu sou completamente contra o Foca na Sula. Para mim, o Foca na Sula, Boni, chegamos numa semifinal, aí você vê que tem uma possibilidade de título. São Paulo já está um pouco mais distante do Z4. Acho plausível poupar ele em 2, 3 joguinhos do Campeonato Brasileiro. Hoje, Foca na Sula, sou muito contra, viu, Boni? Não, completamente, não tem como. Pelo que a gente está vendo o São Paulo apresentar, a preocupação tem que ser Campeonato Brasileiro, não passar aperto no Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer rifar completamente a sua, mas entender prioridades. Você prefere ter os seus principais jogadores num jogo decisivo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro ou numa partida de ida contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana? A prioridade tem que ser clara, tem que passar tranquilidade, porque o São Paulo, ele, se não se ligar, vai ter complicações nesse campeonato nacional. Porque a gente viu um São Paulo que fez uma boa gordura no começo do campeonato, ainda com o Crespo, e depois foi só caindo. Ó, por exemplo, aqui até a quinta rodada, dos 26 pontos que o São Paulo fez até aqui, os 26 pontos que o São Paulo fez até aqui, metade foi até a quinta rodada. Metade. Da rodada 5 até a rodada 20, né? O São Paulo não disputou a partida da rodada 21. Até a rodada 20, foram 13 pontos, o mesmo número de pontos que conquistou entre a primeira e a quinta rodada. Ou seja, esse número de 26 pontos, ele é até um pouco enganoso com relação ao que é o São Paulo nesse campeonato como um todo. O São Paulo fez uma campanha acima da média nas primeiras rodadas com o Crespo e depois foi caindo. Então, não dá para falar, mas pô, no primeiro turno conseguiu fazer 25, né? 25 pontos. Não foi um primeiro turno real, podemos dizer assim. Foram aquelas primeiras rodadas que fizeram o São Paulo chegar a 25 pontos no turno como um todo. Então não dá para esperar, se fez 25 nesse primeiro turno, faz 25 no segundo turno. Se for com esse pensamento, você corre o risco de se surpreender negativamente ao final do campeonato. Então essa que é a questão. Você tem que ter as suas prioridades muito claras. E o São Paulo, do jeito que está, é importante que não passe aperto no Campeonato Brasileiro. Óbvio que todo mundo quer ser campeão. Eu adoraria ganhar um título da Copa Sul-Americana. Adoraria ver o São Paulo levantando o título da Sula. Pô, seria legal pra caramba. Ainda mais com essa campanha. Passa do Boca, passa do River, passa do... Quem que pegaria na semifinal? Tem um... É um brasileiro, esqueci. Tem o Vasco no caminho também, né? Não, mas aí seria o River, né? Bolívar agora nas oitavas, aí Boca nas quartas, River na semi, aí na final, enfim. Eu adoraria fazer uma campanha assim e sair com o título, mas eu prefiro não correr o risco de
no final do ano está lamentando uma queda inédita para a Série B, que aí seria o fundo do poço total. Aí seria o caixão, o último prego, de tantos que já foram colocados, mas seria o último na história linda do São Paulo Futebol Clube. Então é importante você entender qual que é a situação do clube, o que o clube entrega em termos de desempenho, o que o time consegue entregar em termos também de aproveitamento, o que foi esse primeiro turno, por que o São Paulo tem 26 pontos, para aí sim você poder focar nas coisas corretas. Então, por mais que eu tivesse o desejo enorme de conquistar um título internacional, como a da Copa Sul-Americana, eu acho que o São Paulo não pode esquecer que não passar aperto no Campeonato Brasileiro é a prioridade total nesse momento de tanta dificuldade, Fê. Exatamente. A campanha do São Paulo, né, o trajeto do São Paulo até uma eventual final pode passar por Boca Juniors nas quartas de final, já na próxima fase, pode passar por River Plate numa semifinal, ou até um próprio Vasco, como você citou, e do outro lado pode vir Atlético Mineiro, tem Red Bull Bragantino, Santos, Botafogo, outros clubes, até o próprio Tigre, que fez a final da Sul-Americana de 2012 com o São Paulo, pode ser um adversário do Tricolor em uma eventual final, mas é isso. Eu acho que esse dado que você traz, né, os 13 pontos nas primeiras 5 rodadas, que era ainda o trabalho de Hernan Crespo, para 26, né, que o São Paulo terminou o primeiro turno, mostra muito do que foi o trabalho do Crespo, né, mostra muito do que foi esse início de ano do Crespo. A gente lembra que ano passado o São Paulo passa por uma situação muito semelhante com o Crespo, na chegada dele. O São Paulo tem um gás ali no meio da temporada, que vence Fluminense jogando bem, vence alguns 5 jogos ali, consegue meio que se escapar de uma possibilidade de rebaixamento. E aí no final do ano a gente lembra como o São Paulo termina o ano. Lembro com certa clareza até da gente comentando, falando, porra, se não é aquele início do Crespo, se não é aquele gás que o Crespo dá, o São Paulo poderia hoje estar brigando contra o rebaixamento, e aí não teria o estádio à disposição, porque o São Paulo no final do ano não teve seu estádio à disposição, se despediu do Morumbi com 2 jogos de antecedência como mandante. Enfim, eu acho que o momento pede foco em Campeonato Brasileiro, o momento pede foco de Campeonato Brasileiro. São Paulo, se conseguir melhorar no Campeonato Brasileiro, conseguir ir para uma briga de vaga na Libertadores, enfim, acho que essa é talvez aí numa semifinal contra um possível River Plate, você preserva antes de ir para o Monumental de Nunes, porque é uma eventual final, né, que o São Paulo pode alcançar. Mas nesse momento eu sou contra, o São Paulo não pode preservar no Campeonato Brasileiro, o foco não tem que ser a Sul-Americana, o foco é continuar na Série A, vamos em passos por passos. O São Paulo precisa focar em 45 pontos, se ainda tiver margem, o São Paulo precisa focar em ir para uma pré-Libertadores, se conseguir, o São Paulo precisa focar em ir direto para a Copa Libertadores da América. E esses têm que ser os focos do São Paulo nessa temporada. A Copa Sul-Americana não pode ser algo que impeça o São Paulo no caminho de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Paulo Nobre falando, foram 8 jogos de invencibilidade, exatamente, no ano passado, no início de trabalho do técnico Hernan Crespo, que foi... Fê. Pode falar, Boni. Não, e só às vezes fica muito repetitivo a gente trazer de volta esse fato, né, do Crespo, o começo do Crespo, a demissão dele. Mas, cara, no final das contas é o que condiciona toda a temporada do São Paulo, né? Porque muito provavelmente ia cair de rendimento. Não é que ia passar o campeonato inteiro invicto, ia ser campeão de forma espetacular com 112 pontos. Não ia. Mas em algum momento ia cair de rendimento. E talvez nem fosse culpa do Crespo. Talvez fosse, talvez não fosse. Talvez fosse culpa dos bastidores, talvez fosse culpa dos direitos de imagem atrasados. Enfim, um monte de coisa poderia acontecer. O problema é que no futebol você não pode adiantar a desgraça, né? Você tem que aproveitar o máximo possível o período de calmaria, o período de bons resultados. Então que o São Paulo, quem sabe, chegasse ali até a 10ª rodada tendo bons resultados. Pô, já teria uma gordura ainda maior. Já estaria numa situação muito mais confortável.